está ligado. Pode começar. Muito obrigado, boa tarde. Para começar, muito obrigado pela presença de todos. O convite da Raquel e da Unicep. Como é evidente, a Raquel é uma amiga, como se fosse amiga do século XIII. A gente conhece pessoalmente há um ano. Encontramos pessoalmente há um ano, mas somos amigos desde o século XIII. Descobrimos isso quando nos tornámos amigos. E agora eu vou dividir esta apresentação. Se calhar vou falar de pé porque ouve-se melhor lá ao fundo, não é? Vou dividir em uma parte, vou consagrar aquilo que me parece ser o trabalho e a obra da Raquel. Depois uma outra parte sobre o género da banda desenhada, que é um género muito particular para fazer coisas destas, designadamente falar de revoluções. E depois sobre o livro em si mesmo, claro, e aquilo que me pareceu. Eu chamei a esta apresentação a Utopia Qualquer Dia. Existe no trabalho de Raquel Varela um conjunto muito significativo de traços de que destaco alguns que se me afiguram particularmente interessantes. Antes de mais, o seu polimorfismo. Escolho esta palavra com uma intenção precisa do seu significado mais estrito, isto é, a propriedade daquilo que se apresenta sob diversas formas. Grande dicionário da língua portuguesa. Algo que se torna ainda mais exato na biologia. Área da qual o termo significa propriedade que possuem certas espécies de revestir aspectos morfológicos ou formas diferentes sem modificar a sua natureza. Pois bem, o poliformismo do trabalho da Raquel estende-se da erudição académica ao texto de divulgação e a sua écriture, permita-me que volte aqui aos dicionários e desta vez ao Larousse, para trazer à conversa o que pretendo com o uso deste termo, écriture, o qual designa a representação da palavra e do pensamento por signos gráficos convencionados, mas também a maneira de expressar o seu pensamento pela escrita, pelo som, pela imagem. Ora, a sua, de Raquel, écriture, como mescla entre escrever e inscrever, passa ainda pelo comentário radiofónico e até recentemente televisivo, pelo documentário cinemático e de televisão, pela crónica impressa, pelos novos registros digitais, como o podcast, por exemplo. Toda esta multiplicidade de formas possui, contudo, a característica de não modificar a comum natureza de que se constitui. A Raquel está sempre a falar de uma e a mesma coisa. Revolução. Fala, pois, e sempre Raquel Varela dos combates dos poderosos pelo poder e dos despojados contra os poderes, das histórias de vencidos e vencedores, nunca completamente vencidos nem completamente vencedores, que percorrem os compêndios de história e a reflexão sobre eles nos ensaios de historiografia, combina depois tudo isto com uma menos conhecida, intervenção prática em coletivos populares e do mundo dos trabalhadores e do trabalho, onde a teoria e a praxis se casam, ou pelo menos se equacionam. Gostaria de falar de um segundo sentido em que aplico os termos polimorfismo e écriture ao trabalho de Raquel Varela, o sentido cooperativo. É vasto o campo da colaboração de Raquel Varela com outros investigadores em ciências sociais, não apenas em história, com artistas e com pensadores nacionais da lusofonia e de outras geografias e idiomas. Polimorfismo, portanto, e também nesta ideia de que as ideias não têm nem precisam de fronteiras que as delimitem num espaço que lhes seja destinado. Com tudo isto, terceiro traço identificativo, observa Raquel Varela o caráter polemista do envolvimento intrépido na controvérsia, a que esta utopia não se exime, assinala-se, no debate público, onde muitas vezes é simultaneamente alvo e atiradora, na coragem de dizer tantos dos indizíveis do nosso tempo, uma coragem desafiante que nos introduz agora nesta sua incursão, suponho eu, pela banda desenhada. A banda desenhada possui o caráter condensado que conjuga sincreticamente a ideia e a modalidade da sua difusão através da figura do herói e da heroicidade, onde se jogam estilizadamente as ideias de bem e de mal, de certo e de errado, e uma certa moral da história, uma modalidade expressiva que tem origem na cultura do fabulário e do apotegma, por via dos quais se configuram sinteticamente as axiologias dos seus autores, dos seus tempos, das suas sociedades e dos interesses que neles se articulam ou desencolatram. Corto Maltese, Tintin ou Asterix, toda a galeria de super-heróis que redesenham a arquitetura do intervencionismo imperial norte-americano e buscam a sua legitimação moral, mas também a ideologia do Tio Patinhas, a indústria da Disney e, como não, o género dedicado à heroicidade que vai desde as figuras do poder às daqueles que lhe dão combate, como Guevara, entre tantos outros.
até chegarmos à tratadística filosófica de Mafalda, que acabou por devorar o grande Quino, elevando-o, a meu ver, ao nível de um dos grandes comentaristas do seu tempo, e vale arriscar neste ponto, talvez, um dos grandes e intemporais filósofos políticos da história desta disciplina, da sua história extra-académica. Bem, tudo isto a propósito, portanto, de um livro de BD, esta Utopia, que aqui nos traz hoje, uma obra com texto de Raquel Varela e ilustração de Robson Vilalba. Confesso-vos que sou fraco leitor e profundo desconhecedor desta forma imagética ou literária que dá pelo nome de banda desenhada. Não a separo, contudo, à distância de milénios, da gênese da écriture que remonta às geografias do Índico e ao Antigo Egito, dos antiquíssimos livros dos mortos, onde já conviviam texto e ilustração, com o escriba a deixarem abertos espaços que o ilustrador preencheria ou vice-versa. Na história da escrita pictográfica da Europa conhecem-se, do século XIII, as Cantigas de Santa Maria, um conjunto de 427 composições ilustradas com legendas em galaico ou português. É já no século XVIII que Jean-Charles Pellerin criará L'Imagerie d'Épinal, em 1796, reproduzindo sequências desenhadas já não apenas de motivos religiosos, mas também históricos e críticos. É, todavia, o escritor e artista genebrino Rudolf Topfler, que a partir da sua história em quadradinhos Histoire de Monsieur Jabot, de 1833, é considerado o fundador da moderna banda desenhada. Mais proximamente, a ilustração gráfica ingressa no jornalismo como forma política de propaganda e modo comercial de atração de leitores. No plano político da propaganda, portanto, o seu primeiro episódio, historicamente marcante, é-nos relatado pelo investigador em História de Comunicação Armand Matlar, reportando-se à guerra hispânico-americana em Cuba. Perante os rumores que chegavam aos Estados Unidos, a ilha estaria em pé de guerra a reclamar uma intervenção militar norte-americana. Quando chega a Cuba, enviado pelo magnata da imprensa para quem trabalhava, Rudolf Hearst, figura que inspiraria Orson Welles na criação de Citizen Kane, o repórter e desenhador Frederick Remington depara-se com uma pasmaceira total, a qual telegrafa ao patrão. Gostaria de voltar, diz ele. Hearst responde-lhe incontinente. Mande-me os desenhos que eu mando-lhe a guerra. Sabemos como hoje em dia os modernos meios audiovisuais e digitais de amplificação política e comercial do discurso não fazem coisa propriamente diferente, demonstrando bem como tudo tem a sua história. De todo modo, a presença da ilustração na imprensa, no momento em que a agilidade técnica de captação e transmissão da imagem era ainda precária, evolui comercialmente para a tira de banda desenhada. É uma evolução que encontra paralelo com a do folhetim, publicado fragmentariamente de edição em edição dos jornais, que ia conformando o novo género da imprensa industrial, que ficaria conhecido pelo penny paper e servido pelo yellow journalism. O folhetim, do qual viveram grandes escritores do século passado, de há 2 séculos, melhor dizendo, do século passado, entre os quais o nosso Camilo, exporta uma cultura destinada ao grande público e torna-se, dizendo o historiador Armand Matlar, o vetor de uma verdadeira internacional do sentimento. A gente hoje tem telenovela, não é? Se da tradição europeia a indústria recebe o melodramático como género, nos Estados Unidos é a publicidade a mãe do comics. Este tipo de história em quadradinhos começa por ser publicado nas edições dominicais dos jornais diários no último terço do século XIX, no contexto da guerra de audiências, uma vez mais, a coisa não é nova, entre os magnatas da imprensa nova-iorquinos, Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst. Será precisamente num destes domingos, 15 de outubro de 1905, que nasce o primeiro clássico da história da banda desenhada Little Nemo in Slumberland, da autoria de Winsor McCay. Os super-heróis entram em cena em 1938 nos Estados Unidos e a banda desenhada voga num registro entre o realista e o fantástico. Os heróis nacionais começam a chegar à infância em forma de desenho sequencial a partir do pós-guerra, e será a partir dos anos 1950 que se instalam sucessivamente, primeiro, o mainstream da banda desenhada como veículo ideológico dos discursos e da axiologia do poder, e a banda desenhada underground, já nos anos 1960, como expressão contestatária no seu formato fanzine. O conceito de novela gráfica, que é aquele, aliás, que nos traz aqui hoje, emerge ainda nos anos 1960, designa obras de banda desenhada para adultos com elevada cotação artística e valor intelectual, constituto, enfim, de obra de arte. Depois de ter inspirado o cinema com a transposição dos seus heróis para a tela, a banda desenhada tende hoje a ser um sucedâneo gerador de merchandising das produções cinematográficas e televisivas para a infância, a par da produção industrial de brinquedos relacionados com aqueles produtos televisivos ou cinematográficos,
configurando um mercado centralizado, global e estritamente voltado para a viciação consumista desde as idades mais precoces. Um dispositivo que cumpre ao mesmo tempo funções ideológicas de grande precisão, em complemento com as das séries de ficção, a programação de infoentretenimento e das de entretenimento informativo ou propagandístico que conhecemos por noticiário. E aqui, depois deste percurso, que tentei o menos fastidioso possível pela compreensão do género, vou de novo ao encontro desta utopia de Raquel Varela e Robson Vilaldo. É evidentemente uma obra do lado culto da banda desenhada e uma obra política como todas o são, quer o assumam, como neste caso, quer não, como na sistemática das produções de mercado. O seu rigor conceptual é-nos dado por 3 textos, a introdução, o pós-fácil e o enquadramento teórico, que precede a página inicial da narrativa e que é situada, cito de Raquel Varela, num regime de ditadura fascista que concentrou o capital com um modelo de baixos salários e trabalho forçado nas colónias, uma política de austeridade fiscal e uma prática de proibição e repressão policial das liberdades sindicais, associativas e políticas, regime cuja queda abre para que os autores classificam como a mais importante revolução social do pós-guerra. Uma revolução que começa em 1961 nas lutas africanas de libertação e abre caminho para o fim das ditaduras europeias nos anos 70 e na América Latina nos anos 80. Este é, para quem conhece, o programa de trabalho que tem norteado a pesquisa de Raquel Varela e pautado as suas obras a partir de uma perspectiva da história, do povo e do trabalho. O livro enuncia-se num agradecimento, cito da introdução, a esses homens e mulheres que nos legaram essas ideias tão belas, justas e perigosas, tecidas entre abril e novembro. Ou seja, palavras ainda de Raquel Varela, a herança mais importante que os nossos pais e avós fizeram a Revolução dos Escravos, legaram ao nosso mundo. A obra propriamente dita assenta numa estética de desenho realista, a preto e branco, ora com abertura de páginas para momentos muito específicos, como os referentes ao início da Guerra Colonial ou às inundações de Louros e Odivelas em 1967, com toda a importância que tiveram, ora estendendo-se a ilustração por 2 páginas, como nas centrais, onde uma justa posição de ilustrações, por exemplo, é dedicada à cena de amor entre José, o protagonista, e a sua namorada, celebrando os espaços privados e semipúblicos de liberdade que irrompiam dos fins da ditadura. Também o Triunfo de Abril ocupa 2 páginas, a 112 e 113. Estrutura-se ainda a obra em 5 capítulos, os 2 primeiros dedicados a José e a Jaime, 2 protagonistas da narrativa que se cruzam em diferentes momentos da história, o Molimu, movimento de libertação da música, que na história a PIB havia de confundir com o movimento de libertação de Moçambique, e que constituía um espaço de convívio, uma comunidade inocente de aprendizagem e de aspiração e inspiração mútuas, instalada numa garagem. Em seguida, 2 outros capítulos, intitulados, respectivamente, Abril e Novembro, em cujo dia 25 do ano de 1975 a história termina. A história constitui um roteiro didático da vida no Portugal cinzento e das subestruturas da formação da consciência política através da transgressão que representava o ato de viver diferentemente e não apenas habitualmente, como só usar para escrever. Pela perspectiva dos mais jovens, os seus conteúdos procuram enquadrar explicativamente uma história mal conhecida. Para os menos jovens, a minúcia dos detalhes que fazem acelerar a narrativa, intensificando o seu ritmo, evoca uma história conhecida através da sua própria experiência, mas genericamente tornada distante nos dias que correm. Não vou-la desvendarei, evidentemente. Direi apenas que é um ato pedagógico que junta o declínio de massas de uma forma artística, pelo menos na sua versão nobre, a banda desenhada, à necessidade de uma pedagogia da memória torpedeada não só, nem tanto, do dia 25 de abril de 1974, como especialmente da revolução que se seguiu. O próprio cinquentenário que este ano se assinala, em não poucas e mal disfarçadas ocasiões, tem consistido num ato celebratório ou memorialístico circunscrito aos acontecimentos do dia 25 de abril. Isto é, uma evocação subliminarmente desejada contra tudo aquilo que Abril abriu e que a obra sintetiza na evocação de páginas 171, quando Raquel Varela classifica como épica a frase de Bernardino Páscoa e que cita para caracterizar esse tempo. As pessoas passaram a sentir necessidades que não sabiam que tinham. E precisamente disto, se fez a parte da revolução do período histórico que a obra procura retratar através da figuração nas suas personagens, como se explica também no pós-fácil, dos, cito, mais de 3 milhões que participaram em greves, manifestações, comissões de trabalhadores, moradores e soldados.
Particularmente interessante é a radiografia detalhada, mesmo que a partir de um ponto de vista assumidamente, e haverá até quem possa questionar-se até que ponto tão necessariamente, de um ponto de vista assumidamente parcial pelos autores, destes fragmentos populares da Revolução, em numerosos dos seus aspectos, mais conhecidos uns, menos conhecidos outros. Destaco dentre estes o testemunho da vida dos soldados de base durante a Revolução, existência dividida e fragmentada, intensíssima, e da qual as crónicas que temos daquele período nos revelam muito pouco, por estarem concentradas, quase sem exceções, apenas nas clivagens entre o oficialato e, em especial, entre os círculos dirigentes militares das várias fações em que se decompunha essa entidade controvertida que era o MFA. Trata-se, assim, de uma obra que, numa leitura segunda e mais profunda, renova entre nós a capacidade do género da banda desenhada para levantar uma problemática vastíssima ao assumir um ponto de vista historiográfico acerca da Revolução, feito a partir do testemunho dos que a viveram, uma corrente, ora designada por jacobinismo marxista, ora por historiografia clássica, da ideia dos processos revolucionários modernos. Em contraponto, como bem sintetiza Maria Manuela Cruzeiro, na sua Viagem pelos Imaginários da Revolução de Abril, com o historicismo revisionista, que pretende examinar as continuidades em vez das rupturas e acaba por anatomizar a própria ideia de revolução, numa escala ascendente que começa na sua anomalização, passa à sua patologização, para culminar na psiquiatrização do fenómeno revolucionário. Temos muitíssimos exemplos desta contranarrativa, pós-25 de novembro. Temos de tudo isso na memória enviesada do pós de Abril e precisamos de todo o seu contrário, numa memória tão ideológica quanto a sua oposta, sim, mas mais realista e veraz, sobre esses tempos em que a vida foi diferente. Poderia continuar a falar longamente desta surpreendente obra, mas mais que não seja para não me alongar ainda mais incessantemente, não o farei. Digo-vos apenas que Utopia, tomando como charneira a ideia de Trotsky, segundo a qual as revoluções são sempre impossíveis até se tornarem inevitáveis, esta utopia de Raquel Varela, magnificamente ilustrada pelo sociólogo e consagrado ilustrador Robson Villalba, é um original documento sobre um tempo e um modo de viver diferentes, que, se não sabemos se é ou não possível, sabemos isso sim, que foi possível. Guardá-los a esse tempo e a essa vida como precioso tesouro que são, é outro modo de prossegui-los e persegui-los. Sobretudo nestes nossos dias de fatalidade encomendada por que passamos hoje, dias enxameados de provedores de falsas inevitabilidades, à custa das quais tentam prolongar a sua sobrevivência à custa da subvivência de tantos outros. Utopia, de Raquel Varela e Robson Villalba, é, pois, a meu ver, uma bela crónica desses dias vindos e plenos, e quem sabe de outros tantos a vir, se não hoje, qualquer dia. Obrigado.